Confrades, confreiras, convidados, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. A nossa primeira palestra do ano do Instituto Histórico Geográfico de Congonhas. A gente tem aí a presença desse público bacana, honrado com a presença do Anivaldo Coelho, que já presidiu essa Casa Legislativa, foi deputado estadual. Muito nos honra a presença aqui também e de todos os demais confrades, confreiros e convidados. E na manhã de hoje a gente iniciaremos esse primeiro ciclo de palestras do ano de 2024, primeira palestra programada do Confrade Sandoval, que vai falar sobre a questão da água, os recursos hídricos em Congonhas, no nosso município, da trajetória desde o início da formação do Arraial das Congonhas do Campo. O Instituto Histórico tem promovido ações culturais, já desde 2022, percorrendo a região, conhecendo a região, engrandecendo o conhecimento dos confrades e confreiras e também ofertando isso à sociedade através de bate-papo nas escolas, projetos com o Museu de Congonhas, levando aos prefeitos, no caso o atual prefeito, o Dr. Cláudio, o que nós temos visto, o que nós estamos fazendo em termos de avaliação cultural. Então eu acho que é importante esse espaço que nós estamos dando para uma construção de uma sociedade melhor, né? E nesse sentido as palestras caminham por aí. Mas antes eu queria só propor um desafio aqui a vocês aqui, porque o intuito também do Instituto Histórico são as pesquisas, né, as pesquisas históricas, ambientais, geográficas, antropológicas, etc. E nessa semana eu tive uma coincidência através de uma pesquisa que me foi solicitado sobre o processo da escravidão em Congonhas, e eu acabei descobrindo, por acaso, uma outra curiosidade do bairro Praia que eu não sabia. Então, os moradores da praia, né, muito antes, o que antecede o campo do esportivo, hoje, né, o que a gente conhece lá como estádio Pedro Arges, no final do século XIX, ali foi um hipódromo. Alguém sabia disso? Vocês já sabiam disso? Onde é o atual campo de futebol do clube esportivo. Eu achei um texto de um jornal de 1890, onde os empreendedores vieram construir uma pista de corrida de cavalos de 1.000 metros, né, um oval, onde está hoje basicamente é o estádio Pedro Arges. O Sérgio, né, ele havia dito algo, mas eu nunca tinha visto isso documentado. Então nós achamos um documento, uma matéria jornalística. Então esse é um dos propósitos do Instituto Histórico, é ficar garimpando as histórias da cidade e da região. Muito bem. E em breve a gente compila isso e divulga nas redes sociais para as pessoas terem ciência desses fatos, desses pormenores da nossa história. Então, gostaria de convidar o nosso amigo Sandoval, confrade, para iniciar a palestra de hoje, Águas de Congonhas, Espiral de 1700 a 2024. Com a palavra, o nobre confrade Sandoval. Seja bem-vindo. Muito obrigado, André. O André já fez as honras aí, os agradecimentos, né? Também reforço. Fiquei muito feliz de ver aqui o nosso bate-papo ser tão prestigiado por pessoas tão preparadas como estão aqui hoje, né? Conhecedores da história de Congonhas. E eu quero agradecer também os nossos servidores aí da casa que sempre estão prestando aí esse apoio. A gente teve um pouquinho de dificuldade aqui com energia no início. E eu já vou direto para o assunto, né? O tempo nosso é curto. Agradeço a todos, Domingos, todo mundo que veio de fora, quem está aí, a Natália, que chegou aí agora. Estou muito feliz. Bom, então, aí o convite, né, que vocês receberam, esse copinho já andou rolando aí entre nós, né? São reflexões sobre o ciclo hidrológico. Eu não vou entrar em detalhes do ciclo hidrológico, não tem necessidade. Mas a gente rolou esse copinho aí, a Natália é a única que ainda não viu, que mostra ali as camadas da terra, né? O solo fértil, a argila, a rocha e onde fica a água aí, os aquíferos. Lógico que cada formação é de um jeito, nós estamos aqui no quadrilátero aquífero-ferrífero e a gente aqui tem canga, tem Cauê, Itabirito. A nossa formação aqui de Minas Gerais, aqui, especialmente do quadrilátero, ela é bem peculiar. Nossos aquíferos aqui, em geral, ficam em topo de morro. Por isso que a nossa água vem por gravidade, aqui para Congonhas, né? Casa de Pedra, lá nossas represinhas, lá o Poço Fundo, Bandeira. Então pode pular, por favor, André, para a próxima. Aqui o título, né? Por que a gente está preocupado em manter
Congonhas com água, manter Congonhas viva, né? Porque não existe vida sem água. Então, lá no próprio título da Unesco está escrito sítio cultural natural que deve ser protegido para benefício da humanidade. Não é só de quem mora aqui, nem só de quem minera, nem de quem... sei lá, isso aqui é um lugar peculiar, é um lugar que tem que ser defendido, salvaguardado. E nós, Instituto Histórico Geográfico, a CLAC, todas as instituições aqui, a Câmara, quem tiver em poder aí no município, tem esse dever de manter a habitabilidade, a vida, a qualidade de vida, tudo que precisa para ser um lugar digno. Então vamos pular para a próxima, André, por favor. Aqui, eu falei que a gente ia fazer uma espiral, né, que é uma viagem aí no território e no tempo. A água anda também meio que em espiral na Terra, né? Então, eu dei 10 anos a mais aí um pouquinho, falei que ia ser de 1700, então a gente está falando aí de 1690, não se preocupem em ler, que essa apresentação vai ficar disponível. Mas aí é o descoberto do ouro, né? Quando, vindo por Conselheiro Lafayette, aí fala dos primeiros bandeirantes, os exploradores, né? É um termo mais correto, que chegaram e encontraram com os índios, carijós, mamelucos. Então aí é uma citação que está numa peça muito importante, que a gente vai trabalhar com ela, já trabalha com ela no Instituto, que é a Carta Arqueológica de Congonhas, que foi produzida em parceria com o Ministério Público e outros órgãos. Ela é disponível na internet, né? No final dessa apresentação, eu vou mostrar para vocês o resultado disso que nós estamos fazendo aqui hoje, em termos de divulgação, em termos de que esse conhecimento não fique só entre nós. Não só comigo e não só entre nós. E essa carta vai estar lá. Aqui a Maria da Paz nos cedeu, né? A gente já pulou aqui para mais 13 anos em relação a 1700, fonte Nossa Senhora da Ajuda, o registro, lá os registros de Alto Maranhão, que ninguém melhor do que a Paz para falar sobre esse assunto, que faz as pesquisas. Então essa foto está na pesquisa da Paz, né, da Maria da Paz, com Freira Maria da Paz, é foto da Célia Cristina, lá da fonte, lá no fundo da casa da Maria da Paz, em Alto Maranhão, que a povoação veio se dando de lá para cá. Aqui, Domingos Costa está aqui na frente para falar de Feliciano Mendes, Aleijadinho, como é que começou a história, né? Eu não vou entrar em detalhe, o que é Congonhas, né? Congonhas não são só os 12 profetas, nem só os passos, mas é o marco inicial, né, que trouxe esse reconhecimento. Tem uma citação ali do livro de Domingos, né, como eu disse, vocês depois vão ter acesso à apresentação. E daí nasceu o turismo religioso. Ao mesmo tempo que nasce o turismo religioso, vem a questão do ouro e cura de doença, promessas, né? Então essa citação está no portal do IFAM, né? Fala direitinho, de forma estruturada, que lá no século XVIII a população começou a construir sobrados, igrejas, e o povoado era considerado um importante centro de mineração, no caso de ouro, né? O ferro já vai vir em 1900, aí com Arntum, com Eschweg. Então, em meados desse século, Congonhas havia se tornado um centro religioso na área, e aqui já começou a demanda por água, né? Era gente demais, a povoação aumentando, visitas no jubileu, o jubileu está aí desde 1757, também é um material muito rico, muito robusto, muito interessante, que se encontra na carta arqueológica, que a gente vai deixar disponível no Drive. Citação de Burton, Richard Burton, a gente já fala aqui, já começa a falar do famoso Rio Maranhão. O Rio Maranhão está aqui do nosso lado, ele é o eixo da história. Tanto o Rio Maranhão quanto o Morro Maranhão, né, onde se encontra a Basílica. Alto Maranhão, que está lá ao redondo. Então esse eixo Maranhão, né, muito bem explicado aí pelos historiadores, do bispo que veio, né, André? A Bela do Maranhão. Então aqui ele já fala que a água corre em uma terra coberta de verdura esmeraldina, em um rico território de prados, grama, né, de vegetação, raro em Minas, onde as depressões são estreitas, cortes, entalhes na argila branca, vermelha e amarela, na parte superior do leito, são os únicos vestígios das minas de ouro outrora ricas. Então, quando ele passou, as minas de ouro já tinham exaurido, já estava a mina esse formato de mina que trabalha no
morro, como é que chama mesmo, André? Desculpe. Grupiara. Então, o Rio Maranhão destacou para ele muito, né? E o Rio Maranhão é essa caixa, até que o Rosalvo mesmo falou na música dele, né? Nós estamos aqui entre entre um ninho de montanhas. E por coincidência, por incrível que pareça, eu estava conversando com o professor Vieira aqui no início, o lugar mais baixo de Congonhas é esse que nós estamos aqui. O lugar mais baixo, assim, de nível aqui no centro da cidade é esse salão, né? Ele é mais baixo do que a rua. O Rio Maranhão está aqui a 20 metros de nós. E daqui a pouquinho vocês vão ver o que isso implica em termos de drenagem, por exemplo, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo lá no sul. Então aqui é o primeiro lugar a alagar, né, André? Na cidade, né? Antes, sim, o rio passava aqui, foi desviado, tem as histórias antigas, né? Tem essa... os antigos falam isso, E o rio, então, passava aqui onde que a gente está. E nós hoje estamos dentro de uma piscina aqui, que é o ponto mais baixo, para além do leito do rio, é lógico, né? O leito do rio é mais baixo que aqui. Mas o rio está aqui, olha, quanto? 12 metros de nós, já tem ali esgoto caindo dentro do rio, já tem o próprio rio. O Hugo me mandou uma foto aí, que eu não sei de onde que é, de um sofá que está dentro do rio aí também. Deve ser de alguém lá de Lafayette ou Buarque, tudo drena para cá, né, de Ouro Branco. Tem que pôr nos achados e perdidos, né, André? Esse sofá, para ver se o dono aparece. Então, aqui, James Wells também fez citação muito importante, referenciando o Rio Maranhão, né? Então, ele descreve o território aí, a geografia, e o Rio Maranhão, no dizer dele, um curso de águas claras, no fundo do vale, meandra sobre cascalho e matacões. Matacões são, para quem não sabe, são pedras grandes, né? Quem é da mineração aí sabe. São grandes rochas. Matacões, por entre margens de relva verde, além dele, na elevação ficam casas da vila e a igreja de Matozinhos, ou seja, Congonhas estava aqui para esse lado, tinha a divisão, né, André? Depois veio a divisão, né, de Sequeluz para o lado de lá do Rio, aqui Ouro Preto, mas isso aí é coisa da história. Vamos seguir para o próximo, aí já vem uma foto, né, já moderna, uma foto nossa, que mostra aqui o Morro do Engenho, né, uma parte da Serra Casa de Pedra ali atrás, a Casa de Pedra mesmo seria atrás desse morro, né, foi atrás desse morro, e aqui tem um detalhe à esquerda no morro, que é o lugar de onde vinha a antiga Água dos Padres, que daqui a pouquinho a gente vai falar dela, que hoje não é usada mais por Congonhas, fica ali à esquerda. E aqui essa bacia que foi descrita pelos ingleses, né? Nós estamos com o Morro do Engenho à frente, que é uma parte da Serra da Moeda. A Serra da Moeda vai até Jeceaba, começa lá para Tabira, para aí afora, o Espinhaço, e vem morrer praticamente, eu estou usando o termo leigo, mas dentro do rio Paraupeba. E aqui o Morro do Engenho, o Pires estaria aqui nessa posição, e às nossas costas, a Casa da Maria da Paz, né? Alto Maranhão, está para cá. O Morro Maranhão, aqui nós estamos em cima do Morro Maranhão. Então, a água que entra em Congonhas hoje, que é drenada pelo Rio Maranhão, ela entra aqui, bairro Ipiranga, Jardim Profeta, numa caixa, montanha para lá, montanha para cá, e ela passa como se fosse algo assemelhado a um cânion, aqui dentro da cidade. Então, do Jardim Profeta até começar a ficar mais plana o relevo ali em Jeceaba, por ali afora, Salto, né, André? Nós temos uma caixa, está entre montanhas, né? O rio passa bem... Então aí nós temos a basílica, os passos e o detalhe da paisagem, né? E outro detalhe, volta nessa, por favor, André. Outro detalhe, o Morro do Engenho foi objeto, né, de cobiça, por assim dizer, da mineração, por volta aí de 2008, 9, 10, o Coelho era vereador, se lembra bem, que ali teria uma mina voltada para Congonhas. Então, a união de esforços, a discussão, a própria Câmara, a população, o Ministério Público, é que conseguiu manter, de alguma forma, essa paisagem, até hoje. A gente não sabe até quando vai, mas, por enquanto, está mantida. Então, aqui, gente, nós pegamos a parte mais importante dessa nossa conversa, que é um mapa que mostra o que drena para o Rio Maranhão. Vocês estão vendo os limites de Congonhas, é aquela linha preta. Congonhas, acho que a maioria, todo mundo aqui sabe, com certeza, é mais ou menos uma Minas Gerais ao contrário, né, com o nariz virado ao contrário. Então está ali, o nariz está voltado para o lado de Ouro Branco,
E aqui o Rio Maranhão começa aqui, nessa linha azul aqui, passa no centro da cidade, passa debaixo da barragem, passa debaixo do lugar em que se pretende ampliar uma grande pilha, que é a pilha Fraile 3 e 4. E esse mapa aqui, todo esse território que está aqui marcado em amarelo, aqui, o mic rosa, essa cor aí está misturada, tudo isso aí drena, passa aqui nessa porta aqui, passa nesse caixote, toda a água. Se der um pingo d'água lá em Ouro Branco, voltar no divisor de água para cá, Lafayette. Então eu tenho um amigo, eu participo de uma outra entidade, que me orgulha muito participar dela, tanto quanto aqui do Instituto, que é o Instituto Fórum Permanente São Francisco. Tem um engenheiro desse fórum, que é um professor mestre nosso, Euler Cruz, que pegou esse mapa aí e deu uma bagunçada nele, sabe? O engenheiro tem mania de bagunçar, né, Zé Tarcísio? Bagunçar, rabiscar, não sei o quê. Então, a bagunçada é o próximo slide. Vocês estão vendo aí, a água, a drenagem de chuvas, o Euler, para uma apresentação num projeto de licenciamento ambiental dessa pilha Fraile, ele desenhou nesse mapa os municípios que estão em volta. Ali, ó, nós temos Ouro Preto. Ouro Preto, onde que está aqui perto de nós? É Pires. Pires, Motas, toda aquela subbacia da Vale para baixo, drena para o Goiabeiras, entra na rodoviária e cai no Rio Maranhão. Ouro Branco, nós temos uma região vasta de Ouro Branco aí, que drena para Congonhas, inclusive a própria tratamento de esgoto de Ouro Branco, a drenagem dele é para Congonhas, a Sominas, a Gerdau, a barragem lá, Soledade, tudo drena para Congonhas. Então, da Serra do Deus te livre, como o André nos ensina aí todo dia, né, que é a Serra de Ouro Branco para cá, qualquer gota de chuva vem para Congonhas, passa aqui na porta aqui dessa Câmara. Lafayette, e eu descobri, André, num outro mapa, que até uma parte entre Ouro Branco e Lafayette, eu esqueci o nome da cidade. Não, uma outra cidade, Itaverava. Tem um biquinho aqui, onde está essa seta vermelha aqui, de Itaverava, que ainda drena para Congonhas. Então, pensem bem, você vai aqui na 040, de Buarque de Macedo e Queluzito para baixo, sentido Lafayette, essa área de drenagem ela é imensa. Observem que ela é maior do que o território de Congonhas todo. Entendeu? Então, muito didático esse mapa, né? E essas bolinhas aí são as nossas barragens, né? Nossas não, das empresas. Então, cada bolinha dessa aí, quando tem a bolinha vermelha, é a barragem. A grande, a Casa de Pedra, está ali escondida ali debaixo daquela estrela, e do lado dela a estrela, que é o projeto da tal pilha, né? Que já existe hoje uma pilha pequena, Fraile 1 e 2, e está sendo licenciado no governo do estado a expansão dessa pilha para uma área de 200 hectares, com mais de 200 metros de altura, acima, assim, uma região um pouquinho acima, e ao lado da barragem Casa de Pedra. É entre a barragem Casa de Pedra, o projeto, né? Entre a barragem Casa de Pedra e a plataforma, aquele lugar ali que chama Mata Calada. Tirar aquela mata toda e fazer pilha de rejeitos de mineração a seco. Então, isso aí tudo, o que tem a ver com a drenagem, né? Então, essa fala do Euler lá no licenciamento foi assim, sobre a possibilidade dessa pilha dar um problema e represar o rio, estancar o rio, essas coisas todas. Mas não é o mote nosso aqui hoje. Mas tem a ver com águas de Congonhas, e nós estamos seguindo a nossa espiral, né? André, mais uma, por favor. Aqui eu já entro no abastecimento público, nas primeiras fontes de abastecimento coletivo, elas foram referenciadas pela Maria Bethânia, né, nossa confreira, Maria Bethânia Mejon. Então ela faz uma pergunta aqui muito instigante, que quando estava construindo o santuário, ainda não existia o Alcatruz, que a gente vai falar dele daqui a pouco, que é o aqueduto em Pedra Sabão. Então a tese, né, mais que lógica, isso aí não tem outra possibilidade que ela sustenta, é de que a água da biquinha, ali da Major Sabino, é que serviu para a construção da basílica, até que engrenasse o aqueduto, que fizesse o aqueduto passasse a funcionar. A gente vai ver o aqueduto daqui a pouquinho. Então essa citação está no livro da Maria Bethânia, eu agradeço, né? Muito, já falei de 3 aqui, Domingos, Maria Bethânia, Paz. Acho que eu estou só plagiando o trabalho seus e juntando aí tudo e trazendo para mostrar. Fala, Luiz. Major Sabino, a gente vai ver uma imagem, um mapa dela aqui agora, quer ver? Pertinho da casa do confrade Antônio Maria. Isso. E a Maria Bethânia é irmã do Antônio Maria, né?
Professor Antônio Maria. Então, a biquinha hoje, ela ainda existe. Ela ainda existe. Só que com aquela vazão de água ali, uma casa em cima, várias casas. Existe. Essa daqui tem um cano, lá e tem a casa. André, deixa eu pegar essa garrafa de água aqui, só um instante. Ô Ana, pode falar. Você quer o microfone? Ô Cida, que bela pergunta, né? Nascentes de água, num território, pode-se dizer que virgem aqui, talvez muitas pessoas tivessem até na horta, né? No Pires, por exemplo, o Pires era quase que um pântano. Você andava no Pires, pé de jabuticaba, era rego d'água para lá, para cá, essa coisa toda. Essa bica aí, provavelmente esse cano aí devia passar cheio, né? Porque a área de recarga foi afetada com moradias e tudo, ali nem teria como conservar pela expansão urbana da cidade. Mas na verdade, o que o ser humano tem feito ultimamente é pegar os córregos e encanar. Então aí por aí afora está cheio de água pluvial que passa, nascente, essas coisas todas. E vai para o Rio Maranhão também, né? Rio Maranhão é famoso, né, professor? Então, isso aí é um vestígio, ou seja, a reminiscência histórica lá desse tempo da construção da Basílica. E a Maria Bethânia é muito brava, e com toda razão, lá no escrito dela, em saber que isso aí é desprezado. A gente anda em Tiradentes, a gente anda em Ouro Preto, sempre você está vendo lá um chafariz, um negócio, uma coisa que valoriza. Isso aí, o cara que chegou para fazer a igreja, provavelmente bebeu dessa água, gente. Entendeu? Olha o simbolismo do troço desse. Tá lá, eles não jogam lixo nem nada, não. Tem um que de vez em quando passa lá com um copo lá meio de ressaca, eu tomar ou não tomo, não, eu passo na testa às vezes para benzer e tudo, que eu tenho muito essa relação com a água, né? Então o Luiz perguntou, Luiz, naquela virada ali da Major Sabino, quando chegou ali, a casa está ali, quem perguntou, a Ana, olha lá, depois da seta ali está a casa. Eu tenho certeza que vocês não vão passar lá da próxima vez sem parar de jeito nenhum. Vai ser um fruto bacana desse bate-papo. André, a próxima, por favor. Aqui, o aqueduto Biquinha é um outro negócio também muito pouco conhecido em Congonhas, porque essa água estava ali, mas a cidade foi crescendo. O Zico Junqueira tinha um armazém aqui embaixo, e veio a povoação cá para baixo, essa coisa toda. Então existem vestígios do aqueduto que liga essa biquinha até o centro aqui da cidade, que não tem muito registro histórico, atrás da casa que a Ana foi criada, né? Tem lá um muro de pedra, um negócio lá, robusto, uma coisa bem feita, né? Eu não sei se alguém aí do Instituto já pesquisou, eu não sei quando foi desativado, deve ter sido quando os padres colocaram água encanada, né? Na década de 20, E isso, quando os redentoristas colocam a água dos padres, que a gente vai ver daqui a pouco, isso aí ficou sem sentido, né? Ficou lá um abandonado. Sim, André? Sim. Fala aqui. Primeiramente, os padres da congregação de São Lázaro, os lazaristas, eles conseguem, com o governo da província de Minas na época, em 1862, uma autorização para a construção de um chafariz, onde hoje é a entrada da Fortunato, da Escola Fortunato, antiga fundação. Então, ali de frente à descida da rua Pedro II, tinha um chafariz esse que o meu pai até já me disse que está jogado lá no fundo da própria escola, feito de bronze, uma peça lindíssima que foi descaracterizada. Então, ela ficou ali mais ou menos 100 anos, em 1960 ele foi desativado. Então, essa água aí também vem desse aqueduto. E é nessa época, mais ou menos, que de fato vai desativar o sistema do aqueduto, na década de 50 para 60, onde os redentoristas, aí sim você vai mostrar aqui, vão trazer a água do lado de lá, o sistema de captação. O aqueduto da Biquinha Passa atrás da ladeira. Então esse é desativado mesmo nesse sentido. Exatamente.
Vocês estão vendo como é que as coisas vão ligando, né? A importância daquele tubo ali, né? Então, quem perguntou se a água era, a Cida perguntou, né? Se a água era aquele volume, com toda certeza que ali tinha era 10 vezes mais água, ou 20, ou 100, sei lá quanto, né? Então, nós falamos desse aqueduto, infelizmente, eu não fotografei, mas é fácil, só chegar ali debaixo, ali perto da igreja de São José, que vê lá os vestígios, o dia que tiver capinado. Então, quem passar lá também, prestar atenção, da próxima, né? Aqui, esse texto está longo, mas fala da pesquisa do professor Erinaldo a respeito dos alcatruzes, né? Que nada mais é do que um aqueduto que liga aquela região ali da Cruz das Almas, a Basílica e a Romaria. Então tem registros históricos, tem recibos que os padres fizeram, foi uma obra que teve até alguma questão conturbada aí na execução, né, André, a época de coisa de dinheiro, essas coisas não acontecem aqui em Congonhas não, só aconteceu lá naquela época, né? Então essa obra aí deu um problema aí de administração então o santuário teve necessidade de construir não apenas casas, está escrito ali, a letra está pequena, então eu vou pedir licença para ler, para abrigar a população por ocasião dos festejos do jubileu, mas também enfrentou problemas de abastecimento de água. Então a água existia, só que ela não estava próxima da Basílica. Morro Maranhão ali, a tendência de ter nascente, a mais próxima, como vimos há pouco, era a fonte da Biquinha lá embaixo. Essa água subia, segundo a Betânia, né, e a lógica também, por burros. Na época não tinha bomba, não tinha os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Então, para solucionar essa necessidade, os administradores do santuário empreenderam a construção de um aqueduto para conduzir água à capela e às romarias. Cerqueira Falcão já é um outro pesquisador que fala que a Basílica de São Jesus é breve ao tratar sobre os assuntos, também citado pelo professor Erinaldo, a quem eu agradeço, né, a utilização da pesquisa. A pesquisa do Erinaldo é muito boa, né, André? Muito robusta. Ele é aqui de Congonhas, né? Leciona aí, né? Filho do senhor Alves, José Alves. Quando a pessoa vai voar, alçando voo, vai para outras escolas, tudo, né? E ele é muito bom de serviço, que também agradeço. Então, foi feito esse aqueduto, né? Tem a história toda contada na pesquisa do Erinaldo, depois lê aqui, e também o Domingos faz um registro do aqueduto, que a captação de água era feita de um reservatório que ficava, mas na verdade ele ainda existe, né? Mas só que não tem água. Não tem água e tem tudo a ver com o nosso copo. O fato de não ter água lá tem a ver com o nosso copo, com esse copo aqui. Era para ter um córrego lá, né? Parou de usar. Isso. Sim. Tem, não sei se ainda tem, acho que não tem mais não. Tinha biquinha, que era utilizada na época que os seminaristas ficavam lá embaixo. E eu tive a oportunidade de participar, porque meus avós moravam lá, e era uma bica com uma intensidade boa de água. Obrigado, Cida. Então a gente está falando de outra drenagem importante, que abastecia a casa lá também, que o senhor Roberto nos levou, lá dos seminaristas, lá embaixo a fazenda, né? Tudo é isso. Então, aquela drenagem ali toda, ela provinha dessa região que ainda tem mata, mas na caixa, a tal caixa que o Domingos cita aqui, em 1798, hoje já não tem água mais, né? É sinal que o nível freático, né, a água já não está chegando lá mais, porque ali está numa altitude, aquela região está numa altitude acima da Romaria, porque a água ia por gravidade. Se a água ia por gravidade, a Romaria está no nível 930, 950 mais ou menos, ali eu vou chutar que está em 1000 mais ou menos a água, está no nível 1000. O nível 1000 é um pouquinho abaixo da Casa de Pedra. A Casa de Pedra era 1200, né, Coelho? 1200, 1300. Isso aí eu estou falando a respeito assim, de nível d'água acima do nível do mar, né? A cota acima do nível do mar, que é muito importante para a gente acompanhar essas questões de água. Natália, que é geógrafa, se eu falar besteira aqui, você me corrige, por favor, tá? É isso mesmo, Natália? Ô, gente, nós estamos num ritmo muito rápido, tá bom assim? Tá tranquilo? E quem quiser parar, para parar a hora que quiser, pode parar aí, tá? Perguntar e a gente ir conversando. Porque aí a gente rouba do final, né, André, dos minutos de pergunta. Se quiserem parar, para mim é interessante, a hora que quiser, tá? Então aqui fala desse aqueduto, que infelizmente também é muito pouco conhecido aqui dentro de Congonhas, infelizmente, porém, graças ao bom Jesus de Matosinhos, ele está registrado na carta arqueológica, né? Que
Isso, tem registro e tudo. Mas eu falo assim, André, pela população de Congonhas, e principalmente pela juventude e tudo, né? A exceção dos mais jovens aí, eu estou mais velho, né? Mas está cheio de jovem. Então, a gente fica triste dessa situação, esse bem patrimonial, cultural, né? Que monta ao início da nossa cidade aqui, não ter essa tanta... Né, pessoal, um outro problema aqui, um agravante, né? Todo o conjunto, aquelas peças que formavam o percurso da água, estão se perdendo. Ou seja, junto, a gente poderia pelo menos ter no Museu de Congonhas, né, uma reprodução pequena da situação que se utilizava, né? E a gente tá perdendo exatamente a história, né? É isso que eu lamento. Foi muito bom Domingos ter tocado, só arrematar aqui, Guilherme, essa fala do Domingos, o seguinte, foi muito bom Domingos ter tocado, porque nós aqui, a maioria, sabemos o que é o aqueduto, o alcatruz e tudo, que é uma meia cana de pedra-sabão. É uma canaleta feita de pedra-sabão, peça a peça, como se fossem telhas, mas porém maiores, e elas vão encaixando uma na outra. E tem referências aí que o negócio era muito bem feito, né? Era muito bem feito, né? Então, mas digo assim, em termos de engenharia, curva de nível, a chegada, agora as perdas, falado assim, é mais para a tecnologia que tinha da época e o recurso que tinha da época, né? Não tinha como fundir tubo nem nada, então o que tinha, que era pedra-sabão, fizeram em pedra-sabão e cavalo bom é o que esterca o boi na hora, né, Domingos? É o que levou a água lá para a Basílica, né? Para poder o povo viver. O Guilherme acho que quer perguntar, ou falar, ou completar? Só para complementar o que o seu amigo Domingos falou, que deveria ter uma ideia que deu agora, poderia ter até uma maquete, alguma coisa representando os aquedutos de Congonhas, até para mostrar como é que era antigamente, né? Eu me arrisquei, Guilherme, a fazer um desenho dele aqui na próxima slide, da minha cabeça, assim, baseado na curva de nível, que seria mais ou menos algo parecido com isso aí. Eu saí riscando lá no Paint, que eu não sei mexer com outros programas mais sofisticados, peguei a nascente aqui, nesse lugar aqui, nesse entroncamento, é exatamente a Cruz das Almas, onde você vai para o Maranhão ou para Santa Quitéria. É mais ou menos em frente, mas não se arrisquem em ir lá de qualquer jeito, não. Professor Vieira, se o senhor for lá, coloca perneira. Geraldo, toma cuidado, hein, se for lá, hein, tem que descer maneiro. É muito íngreme, né? Tá, dona Léia? É bem íngreme e... o terreno desce bastante, assim, muito rápido, e a caixa fica lá embaixo, né? E dali começava e descia para naturalmente que deveria passar ao lado da Basílica, né, ali do seminário, e segundo referências históricas ia nas casas lá da Romaria lá embaixo. Para mim ele chegaria até a Romaria antiga e não a Romaria nova. Você entendeu? Exatamente, não é isso mesmo? Então uma correçãozinha ali, isso. Depois vocês vão ter que me ensinar esse negócio de Romaria antiga e nova, que eu nem passo perto. A igreja, você está de frente para a igreja do Bom Jesus. À direita, antigo, onde está o salão de missas, né, onde está o salão novo de missas, são as romarias de varanda, as antigas casas de romaria que ficavam muito próximas da igreja, as varandas, porque elas tinham varandas, a pessoa alugava e ficava ali na varandinha assistindo a missa. As romarias de sertão são as do lado de cá, onde você tem essa visão do bairro Boa Vista, do bairro Zé Arigó para lá. Do lado onde atualmente está a Rádio Congonhas, o CAT ali, daquele lado ali são as romarias de sertão. Por que sertão? Porque para cá era um sertão, só mato, não tinha nada, não tinha habitação nenhuma desse lado aqui. Então, o salão da Rádio Congonhas, o hotel, o santuário ali são as romarias de varanda. E aí, o conjunto novo de casas de romeiros, que deram o nome de Romaria, foi inaugurado aí recentemente, 30 anos atrás, reinaugurado, né, reconstruído, essas sim, é um outro sistema de acomodação de romeiros com outro sistema de água, uma outra água, não essa dos alcatruzes. Bom, depois dessa aula, né, eu tenho que tirar um pedaço daquele tubo ali, né? A parte do tubo que segue da Basílica para lá, ela já está... Eu
ficou por minha conta, né? Porque eu não sabia. E esse negócio aí, André, pelo que você está contando, eu queria ter nascido nessa época aí, que esse troço parecia assim meio que um resort, né? Chegando uma água de um lugar alto, de uma montanha, com a basílica daquela do lado ali com os profetas, e o cara na varanda vendo o sertão, do outro lado vendo a missa. Agora hoje a gente está vendo poeira, mineração tem para um lado, a cidade está crescendo, tá lógico. André, Guilherme, você quer falar? Sobre a questão dos aquedutos ali da Romaria, quem me contou foi o seu Sérgio lá em cima, que depois, não vou me lembrar qual o ano exato, quando a CSN chegou a Congonhas, que a Romaria passou a receber a água, a nova Romaria, né? Passou a receber a água vindo da Casa de Pedra. Nós vamos falar da água daqui a pouquinho. Acho que o Domingos quer falar. Ô Guilherme, parece que tem um equívoco aí, sabe por quê? Atum foi em 1911, né? Quando a siderúrgica estatizou, 41. Então é o seguinte, o processo da Segunda Guerra Mundial foi em 1939. Foi quando começou a intenção de estatizar a atum. Então essa pode ser talvez de data, tá? Então realmente a gente tem que... O fato é que daí a pouco, né, com o negócio dos padres comandando a água, que a gente vai ver daqui a pouco, a água dos padres e tudo, acabou tendo essa parceria mesmo, né? A água vinha de muito perto da mineração, muito perto da Casa de Pedra, no território dela mesmo, né? Que é a água dos padres. E a gente vai ver no mapa daqui a pouquinho. Ô André, então eu já estou com o dever de casa de cortar o tubo ali por sua conta, né? Diminuir o tamanho. Então, esse aí, eu fui bastante preguiçoso e prático. Prático é o cara preguiçoso, né, que não quer fazer, ele vai e fala assim, eu fui prático. Eu fui lá e printei a tela do carta arqueológica. Isso aí é o que resta ainda hoje dos tais alcatruzes lá, né? A caixa é aquilo ali, a água naturalmente que saía daquela... Olha o tamanho da boca, aquela boca ali cabe um homem agachado. Então o negócio era muita água, gente. O Domingos ainda falou que ainda tinha muita perda, né, Domingos? Tinha muita perda. E ainda chegava água suficiente. Sim. Então, isso aí é o que tem lá. E quem quiser saber mais, não pergunta para o Sandoval não, que ele não é o mais indicado. Vai ler a carta arqueológica, né? Por favor. Isso aí, essa situação, a gente já pula para a segunda fonte de abastecimento que já foi antecipado aqui de falar, que é a água dos padres. Essa aí, Zé Tarcísio, Coelho, Luiz, Domingos, professor Vieira enquanto vereador, quem andou por aí, o senhor Roberto Candreva, conhece essa parada toda aí dessa água, né? Tubo de aço colocado pelos padres, primeiro foi de chumbo, a enchente veio e carregou em 1940 e depois fizeram a tubulação de ferro fundido, que daqui a pouquinho vocês vão ver um pedacinho do tubo aí, se der sorte. Esse traçado aí também, ele não é o traçado oficial, não. Eu segui pelas referências que a gente tem de informações. Eu e o Hugo andamos aí pelos matos, aí, fotografando alguns lugares e tudo. Então, o traçado é do lado da Serra Casa de Pedra, naquela foto que nós vimos no início, né, do Morro do Engenho à esquerda, sai dali, e essa foto é recente, passaria onde hoje está a barragem Casa de Pedra, mais ou menos na borda dela, entre o Eldorado ali, você lembra disso, né, Luiz? O Coelho, ali entre o Eldorado e o lugar que é a barragem, mais ou menos, deve estar até debaixo da região da barragem mesmo. E segue e entra para Congonhas aqui na Fonte dos Moinhos, ali, Rua da Saudade. Não, Saudade, é Rua Recordação. Recordação, Saudade é quase parente, né? Ali na Rua da Recordação, sobe a pique na Rua da Recordação e lá em cima, no cruzeiro, tem uma caixa d'água. Esse era o sistema de abastecimento de Congonhas, gerido pelos padres por muitos anos. E daqui a pouquinho ele vai, na nossa apresentação, que ele vai passar para a prefeitura. Praça Bandeirante, atrás da Praça Bandeirante. Isso. A caixa ainda existe lá hoje, né? Ela existe. Então, vocês estão vendo que aqui na foto de hoje, a cava, o principal da mineração Casa de Pedra, ela já está próxima ali daquela região. E a Copasa hoje já não usa mais essa água, já desde 2007. A gente tem documento, tudo direitinho, nós perguntamos. Então, essa única tubulação atendia Congonhas toda. É óbvio, Congonhas era menor,
né? E a demanda era menor, e esse era o fornecimento de água da montanha, lá, uma nascente, né? Eu esqueci o nome dos córregos, e depois eu coloco lá na apresentação. Pode passar, por favor, André? Água dos Padres é a primeira água encanada de Congonhas, primeira água, o primeiro registro. Então aqui, quem nos ajudou aqui também, quem nos salvou aqui para pegar o registro histórico foi a Maria Bethânia, né, no livro dela, que está aí citado, Fé na Formação de Congonhas e Região. O padre Avelino nasceu em 1880 e morreu em 58. Então, não tem a data certinha da instalação do primeiro tubo de chumbo. Mas se ele estava aí com seus 20 e poucos anos quando instalou, isso deve ter sido por volta... 40 foi a troca, quando teve a enchente. Teve uma tubulação de chumbo antes. Deve ter 30. Sim. Então está definida a data. Tá. Então em 30, a instalação do primeiro tubulação de chumbo. 40, essa tubulação é carregada por uma forte chuva. Ela também, pelos registros, ela não era muito bem feita. E depois fizeram a tubulação de ferro fundido, que tem aí, ficou aí até a década de... Até 2001, quando a Copasa chegou, ela funcionava. Aliás, funcionou até 2007, até a Copasa adaptar o sistema dela. Então, esses registros aí da Maria Bethânia são muito bacanas e eu recomendo fortemente a leitura, para entender direitinho. Essa foto aqui é emblemática, né? Essa foto aqui é emblemática. Nesse canto aqui, onde está o Morro do Pilar, que é esse pituchinho que tem aqui na Serra Casa de Pedra, a água vinha desse lugar aí, mais ou menos. Isso aqui, para quem lembra, Domingos, era a IMEC, não era? Era a represa da IMEC. Era Suzana, o IMEC, essas coisas, né? Era uma fazenda Suzana, tinha uma lagoa aí nesse lugar. Essa lagoa, ela aqui está representada antes de começarem a lançar rejeito. Essa foto é minha, não sou tão velho, mas foi bem no início mesmo, eu andava por esses matos aí fotografando, então eu guardei essa foto. O que acontece? Aqui a gente vê a área intacta ainda hoje, a área intacta, né, na época. Isso, foto 2004, por aí afora, era com aquelas câmeras ainda de filme de revelar, né? Hoje aqui é barragem, hoje aqui é B4, B3, B não sei o quê, Casa de Pedra, estrada, essa coisa toda. Aqui, por um tempo, na década de 70, o senhor Roberto, se eu falar mentira, ele vai me corrigir, acabou sendo um balneário aqui de Congonhas, não era? IMEC? O pessoal ia para lá, era uma praia, e você chegava lá, tinha até guarda-sol, gente vendendo, camarão não tem jeito, né? Mas gente vendendo tira-gosto, cerveja, Skol para pôr o limão e sal na tampa, né? Daquela época. Era Skol, nem era alumínio, não era lata, né, André? A lata de ferro. Então, essa foto é dessa época, né? Para que essa foto está aí? Para marcar o lugar de onde a água vinha, que é a esquerda acima ali, abaixo da antena. Vocês veem que não tinha ainda o recorte de mineração no alto do Morro do Engenho, né? E hoje esse Morro do Engenho, as costas dele é toda minerada. E também tem um registro, que o professor Vieira talvez me ajude aqui, me auxilie, eu ainda não achei documento. Aliás, eu achei, não sei onde está mais. Tem registro de um embargo da Câmara Municipal de Congonhas em 1900, entre 86 e 88, para que a Miller iniciasse mineração nesse ponto. Parece que teve essa história, parece não, teve essa história, e a gente vai buscar o registro. Miller era uma empresa holandesa, né, André? WM Miller, que operou muito tempo aqui em Congonhas com mineração, e ela queria iniciar a mineração em cima e foi embargada pela Câmara Municipal de Congonhas, tem registro. Eu me comprometo a buscar esse registro e a gente colocar a público, porque é um momento histórico importante, né, para a cidade. Sim. O que eu acho importante é o seguinte, a discussão hoje é sobre a água, né? Se a gente observar a foto ali, é um grande reservatório. Toda aquela água, a esponja, toda lá de cima, né, as nascentes que a gente conhece bem, desciam de lá e tinha esse local aqui onde era o reservatório. Para você canalizar essa água que era pura até Congonhas, era muito fácil. Você teria um estoque de água lá em cima, você está falando de nadar, eu nadei, pesquei, é um local que eu acho que grande parte do pessoal da geração nossa, né, conheceu. Então perdemos também, e hoje o que você vai falar mais na frente, né, todo aquele dano que foi provocado. O Domingos falou aqui do eixo, né, da chave, do segredo do negócio todo. Água pura em lugar alto é riqueza. Porque vocês viram que
Ninguém falou em bomba aqui até agora. Entendeu? Até agora, nós estamos viajando aí no tempo, aí viajando, vindo lá dos Padres, do Aleijadinho, do Feliciano Mendes, ninguém falou em bombear água. Tudo aqui está por gravidade. Então, atrás dessa serra aí, onde o Domingos nasceu, morou, sabe, escreve tudo, Zé Tarcísio trabalhou, outros, a maioria aqui, Dona Léia já deve ter ido em baile lá no clube, né, da Casa de Pedra, né, dona? Já foi? Então, atrás aí existiam aquíferos expostos, que é onde o terreno está tão saturado, essa camada aqui está tão saturada, que forma as tais represinhas, lagoa, não sei o quê. Então, a reserva de água subterrânea, ela caminha também, né, por poropressões, ela caminha de acordo com os rios aqui, ela corre debaixo da terra. Então, o que existia lá é um negócio assim, são aquíferos em pontos altos, que são bem peculiares do quadrilátero aquífero ferrífero. Porém, quando chega, né, até que a própria mineração em si conviveu com um bom tempo, abastecendo a usina Casa de Pedra, que a mina era cativa. Mas na hora que você vira uma mega mineração para abastecer a Ásia toda, e o limite que o chinês quer de ferro não existe. Se você mandar Congonhas inteira para ele, não é pouco. Ele funde e vende alicate para nós, vende carro, avião, tudo, né? Então, pode mudar para a próxima? Obrigado aí, Domingos, muito bem lembrado, tá? Aqui, transferência da gestão da água dos padres para a Prefeitura Municipal de Congonhas. Zé Tarcísio era vice nessa época, 66? Não, né? Era, né? Não. 67. Então o Zezete teve 2 mandatos, né? Tá. Essa lei, André, ela está em 68, me desculpe, tem um erro ali, eu errei, eu coloquei 66 ali, por isso da pergunta. Em cima está 66 e a lei é de 68. Então tem um erro meu. Tem um erro meu. Então nós temos um vice-prefeito da cidade aqui, célebre figura nossa aqui, membro do Instituto. Essa época, foi promulgada essa lei que autorizou o município a receber, em doação da Mitra, né, da Mitra arquidiocesana, o sistema de água, que é esse que nós explicamos antes aí, o da água dos padres. Então passou para a gestão da prefeitura. Está aí a assinatura do José Teodoro da Cunha, que era o Zezete, e do José Fernandes Coelho, pai do Léo, que trabalha aqui na Câmara, né, falecido, que Deus o tenha, padrinho do meu irmão, era chefe de gabinete. Então, essa transferência se deu por força dessa lei, e me perdoem pelo erro ali no ano, né? O ano ali é 68. Eu vou corrigir, tá, André? Não tira ponto meu não, hein, professor? Pode passar para a próxima? Então, de 68 até 2001, eu coloquei aqui até o nome de alguns dos encanadores, bombeiros que chamavam na época, né? A prefeitura seguiu ampliando o sistema, cresceu, foi para o Alto Bandeira, Dolomeu, o Sr. Rosalino lá do Pires, o Sr. Moisés, o Sr. Dário, né? Os que comandavam a água aqui. Então, nesse período, o marco interessante aqui desse período, né, da prefeitura, foi a expansão do uso da água, que a demanda foi aumentando, para o lado ali para cima da cachoeira, Poço Fundo, a reserva ali da Vale, Gambá, João Pereira. Então, o sistema da prefeitura foi sendo ampliado. E hoje tem aquela caixa do engenho lá embaixo, acima do Parque da Cachoeira, que concentra, infelizmente eu não coloquei foto dela, devia ter colocado, que concentra a coleta de água. Isso aí pela prefeitura. E a vanguarda dessa época foi a construção pelo governo Altari. Eu não estou fazendo política mais, porque o homem já até morreu, né? Então, que Deus o tenha também, nosso confrade. Da estação de tratamento de água aqui na Matriz, que é dessa época. E essa estação foi uma polêmica danada, ficou parada há muitos anos. Dizem, né, que por questões políticas, eu não sei, não quero entrar no mérito, mas ficou parada há muitos anos e voltou a funcionar com a Copasa e funciona até hoje. E hoje é o principal equipamento de tratamento de água de Congonhas. É o principal. É a base do sistema de Congonhas, é a matriz, a ETA-matriz. Então foi construído isso. Ali eu cito que em 88 houve esse embargo aí da Miller para minerar no Morro do Engenho, no topo do Morro do Engenho ali naquela região. E aqui também um registro para falar de água em Congonhas, né, nessa espiral nossa, não há que se falar de água em Congonhas sem falar do Antônio Ramiro, né? O Antônio Ramiro teve essa notoriedade,
essa empolgação, esse trabalho que ele até é objeto de registro aí na Câmara, né, André? Registro pesado, que ele foi expandindo o sistema aí ao modo dele, com mangueiras para bairros altos, tipo o antigo Rosário que falava, né? Antigo Alvorada hoje, né? Essa região toda, então essa expansão, bastante dela é atribuída ao trabalho desse vereador Antônio Ramiro, que é o pai do atual prefeito, né? Antônio Borges de Souza, o nome dele, correto, que era tratado por Antônio Ramiro. Então, ele, numa lei posterior aqui, André, a próxima, ele já estava preocupado com questões ambientais no Barnabé, né? Questão de que a água do Barnabé já estava sendo afetada. Porque, para quem não conhece, acho que a maioria que sabe, o Barnabé é abastecido com água bruta, Barnabé e Pires. Acho que o Barnabé até a Copasa já está até chegando, mas tem água bruta lá, uma água de aqueduto, né, que foi feito e deve ter vindo também no tempo da Grupiara, né, André? Do tempo do ouro, as minas do Veieiro. Aquilo ali não apareceu de graça. Não apareceu de graça. É uma água retirada do córrego Santo Antônio que vem fazendo um canal artificial, que acabou sendo incorporado à comunidade, a água do Barnabé, e por sinal foi tombado há 20 dias atrás na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais como patrimônio de Minas Gerais, o caminho das águas do Barnabé, por iniciativa do deputado Leleco Pimentel. Está aí disponível na internet, eu vou colocar lá no Instituto, né, depois que a gente tocou nisso. Então, Antônio Ramiro já falou disso aí, lá em 85, gente. 85, e o homem preocupado com o meio ambiente, com a água. 39 anos atrás. Olha lá, escreveu ali. Datilografado, hein? Nem tem máquina de datilografia mais. Vamos nessa? Proteção dos mananciais na Lei Orgânica Municipal em 1990, que é muito robusta. É muito robusta. Vanguardista para a época também. Ele tomba, né? Aqui tem as definições de saneamento básico, tudo direitinho. Define o abastecimento de água como competência do poder público. E lá no artigo 154 da Lei Orgânica, tem até o nome dos córregos. O nome dos córregos citados como para serem tombados, né? Então, você não tomba um córrego que vai ser abastecido com bomba depois. Então, mas isso é a Lei Orgânica de Congonhas. A Lei Orgânica é a Constituição do município. É a maior lei do município, né? Está acima de qualquer outra lei. Ô, Mônica, seja bem-vinda. Aqui, o seu lugar está aqui na frente. Aqui. Ótimo, ótimo. Eu vou dar uma acelerada. Seja bem-vindo, Mônica. Obrigado por você ter vindo. Aqui, vai lá. Cuidado para não tropeçar aqui. Vai lá. Ô, gente, você já deve estar enjoado de eu falar, já estou acabando, tá? Então, André, esse negócio da lei orgânica aí ficou bem claro, né? Ô, Mônica, quando você chegou, a gente estava falando do tombamento dos córregos que abastecem Congonhas, na região do Santo Antônio, na lei orgânica do município, lá em 1990, que foi até objeto, né, Coelho? Na época do tombamento, foi do tombamento da serra, foi uma das bases do tombamento da serra, essa função ambiental e social do curso d'água, do córrego, né? Se está sendo cumprido ou não é outra história, como é que está funcionando é outra parada. A gente vai ver no copo daqui a pouco. Esse copo aqui é o segredo, viu, Mônica? Toma o copo aqui para você. Explica o copo aí para ela, o Paz. Água encanada, né? Ampliações de sistema, aí teve a questão já da transferência, né? Da concessão da água de Congonhas, que se deu aí por volta de 2001, 2002, um processo bem conturbado. Teve uma empresa, Conágua, acho que a palavra conturbado está aí no meio desses escritos aí. Teve Conágua por um período breve, acho que foi de 2001 a 2002 a Conágua, né, André? É isso mesmo? Então, depois a Copasa assina um contrato com o município, um contrato de 30 anos, e aí fixem bem esse 30, porque esse 30 vai dar agora em 32, 31, 32. Então, esse 30 aí não é mais 30, né? Nós já estamos perto desse contrato terminar. E tem uma importância muito grande socioambiental desse período. A Copasa, ela desativou a água dos padres, e explica por quê num documento, porque não tinha vazão, não sei mais o quê. E a gente também, né, faz o registro aqui de que foi a primeira água encanada que abasteceu Congonhas. E a Copasa desativa lá por volta de 2007. Pode pular para o próximo, André, por favor?
Beco do Encanamento, eu fui lá ontem para ver se eu achava o pedaço do tubo. Quem morava lá era o nosso célebre amigo Jorge Fortunato. Entrevistamos, íamos lá tomar café com ele, um senhor negro de o quê? Chegou junto com meu pai aí na casa dos 102 anos, uma lucidez danada, gostava de encostar no cantinho com uma pochete, contava o dinheiro todo dia para ver se a pochete estava o mesmo tanto, plantava horta, subia na laje de vez em quando, amigão nosso. Tem registros dele lá no Instituto, né? Então, o Beco do Encanamento é o lugar que passava esse tubo d'água, um dos lugares em que passava esse tubo d'água, e que ficou lá até hoje, liga duas ruas, Bento Alves com... a 21 de abril é a dele, e a de baixo é Dantas, não sei o que Dantas, algo Dantas, Domingos Dantas, Então, vamos continuar a nossa espiral, Então, aqui o documento, esse documento, ele é o que a Copasa declara que desativou, né, sob pergunta nossa, nós perguntamos, cadê a água dos padres? Mandamos ofício para ele, cadê a água dos padres? A água dos padres não usa mais, é o resumo desse documento. E também nesse documento já começa uma preocupação muito grande. A Copasa declara a situação de que existem diversos acordos com mineradoras para a questão da água, para essa reposição de água e tudo. E cita, não é o Sandoval que está brigando com ninguém, não, aqui está escrito ali que é Gerdau, que é CSN, que é Ferro Mais, deixa eu ver se tem outra. Então, resumo disso aqui, desativou a água dos padres e a operação das mineradoras nas cabeceiras, né, seja lá no Crockett com a Gerdau, seja no Pires com a Ferro Mais, seja Vale e CSN aqui no Santo Antônio, ela já está trabalhando em acordo com essas empresas. Nós falamos que o contrato vai acabar em 2032. Então, esses acordos, a gente tem uma certa dificuldade para acessar, não é um negócio assim muito bem transparente, não. Acho que deveria ser objeto aqui até de conversa aqui na Câmara. E a gente vai sugerir isso baseado nesse bate-papo nosso aqui de hoje, um dos resultados. Próximo, por favor, André, espiral. Tá. Política Nacional de Saneamento Básico, aí eu já chamo lá o seu Hermesino, está lá na ponta de esquerda, lá embaixo. Quando o Brasil editou a Política Nacional de Saneamento Básico, ele obrigou os municípios a terem as suas políticas municipais. Aí eu, mas o senhor Hermesino, começamos a mandar para esses matos aí, mapear nascente, né, senhor Hermesino, com as pesquisadoras que vinham aqui, fizemos relatório, mandamos para o Ministério Público e tudo, e fizemos requerimentos, em 2007 mesmo, 11445 de 2007, a lei federal. Em 2007, nós fizemos requerimentos para que Congonhas estabelecesse a sua política municipal de saneamento básico. E nós fomos atendidos, né, senhor Hermesino, em tempo recorde, né? 2018 foi feita, nós pedimos em 2007, então 11 anos depois, Congonhas estabeleceu, por força de acordo com o Ministério Público também, 2017 para 2018, estabeleceu a política municipal de saneamento básico, da qual eu tive a honra de participar. Ninguém quer fazer pergunta aí para o beber água, não? Você, Mônica, pergunta aí. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar no Pires, bom, as nascentes eram maravilhosas, né? Nascentes lindas, mas teve um concurso do Cibapar, Consórcio Intermunicipal da Bacia de Paraupeba. O Comitê de Bacia. Eu me lembro que eles tinham uma atuação assim, muito boa. Um dos nossos alunos do Pires foi premiado, aliás, uma aluna aqui da Fortunata foi premiada. Em primeiro lugar, eles promoveram um concurso. E eu não sei como está, eles ainda existem em Cibapar? Obrigado, Mônica. A Mônica perguntou aqui sobre a existência do Comitê de Bacia. Existe. Ele é o órgão de gestão tripartite, né, que tem governo, tem população, empresas, que faz a governança do Rio. Agora, aí entra um lado triste, que Congonhas, o município de Congonhas, já por 3 mandatos, ele não manda representantes do município de Congonhas para participar do Comitê de Bacias. Então a gente descobre, fica sabendo que vai ter votação lá, igual teve da outorga da CSN aí, que triplicou, quadriplicou a outorga, a gente fica sabendo porque a gente escarafuncha, é ferro de dentista. Porque se não escarafunchar, nós não temos representante para defender os interesses de Congonhas no Comitê de Bacia, mano. Ele existe, mas para Congonhas é ineficaz. E eu e o senhor Hermesino
participamos, né, senhor Hermesino, também da elaboração do plano diretor do Rio Paraupeba. Fomos em Betim, antes do rompimento de Brumadinho, falávamos em Betim de barragem. Lá no comitê de bacia, eu e o senhor Hermesino falando. E você sabe que quem fala de prevenção, tem três... O camarada que fica falando de prevenção, seja com barragem, com falta d'água, ou com avião cair, qualquer coisa, tem três hipóteses. A primeira é ele ser ignorado, né, e a coisa acontecer e falar assim, oh, você gritou baixo, você devia ter falado mais, não sei o quê. A segunda é ser chamado de doido, de alarmista, que isso é bem comum, a gente já está até acostumado, né, ser chamado de doido, de alarmista. E a terceira é tomarem as medidas que precisavam de ser tomadas, e o negócio não acontece, aí vai e fala assim, não, esse cara estava falando besteira, né? Aí eu falo com a Cida para pôr uma proteção aqui na unha dela, para não topar na pedra ali, ela vai, põe, não machuca. Sandoval estava falando besteira, mas Sandoval, quando eu falo Sandoval, a gente está dando exemplo nosso, mas tem grandes pessoas aqui em Congonhas, inclusive já até falecidos, e o destaque para mim é Elvio Vitarelli, lá em 2012, 13, que ele começou a puxar essa questão de barragens, né? Mas quem é prevencionista corre esses riscos, né? E entrou no negócio, a verdade é essa, Mônica. O comitê existe, ele é de 1986, e eu acompanho o trabalho do comitê desde essa época, desde que ele foi estabelecido, 85, 86. Outro dia eu achei um recibo lá em casa de doação de R$10, 10 cruzeiros de reais, sei lá, no ano 2000, com meu nome. Eu falei assim, oh meu Deus do céu, e era para limpeza do Rio Maranhão. Falei, agora está aí o sofá do Hugo aí dentro do Rio, né, André? Os R$10 foi julgado fora. Sim, Luiz, pode falar. Nós estamos roubando um pouquinho do tempo das perguntas, aí no final acho que já... O André que comanda o tempo. Sim, eu concordo. É interessante, esse aqui, uma imagem vale por 1000 palavras. Eu gostaria de propor para você manter esse copo, só que na próxima vez você baixar isso aqui. Concorda que é realmente isso? O nível freático é o que está acontecendo pelas faltas de água. Sim. Você concorda que hoje a gente, a CSN está quase 1 quilômetro para baixo de exploração errada, a mina do minério de ferro dela importante, ela bombeia lá milhares de metros cúbicos por hora. E isso vai fazer falta um dia. Vamos chegar nisso daqui a pouquinho. Esse cano aqui daqui a pouquinho vai mandar água para Congonhas. Com a bomba, daqui a pouquinho. Ô Luiz, muito obrigado aí pela observação, vou passar para a Mônica. Esse pessoal meio comunista é danado, né? Tem um professor da UFMG que falou, senhor Sandoval, ele viu esse copo, professor de hidrologia lá, essas coisas todas, falou, senhor Sandoval, acho que lá em Congonhas você vai ter que ir lá no Pires, por exemplo, você vai ter que encher aqui de Toddy ou uma água suja aqui no fundo e mostrar para o povo, falar assim, ela está sujando a água, entendeu? Então a gente tem, eu não estou sujando a imagem de empresa nenhuma, mas são fatos que desde 2009 a gente convive no Pires, em outras localidades, com poluição da água, aí, por má gestão do território, por mau manejo do solo, né? Isso tem acontecido e reiteradas vezes, né? Mônica, por favor. Eu tenho um arquivo, de 2004 mais ou menos. Tive a felicidade de fazer umas fotografias numa cachoeira, outra cachoeira lá no Parque das Cachoeiras, no Parque da Cachoeira. E uma cachoeira belíssima. Tem um casal que me levou lá, já amigos, até falecido hoje. E eu fiz a fotografia, tem um arquivo lá. E na época até o doutor Baracha, advogado, né? Ambientalista Werneck, teve umas palestras lá na Câmara, na verdade. Então eu fiz a denúncia lá da cachoeira, que já estava assim, completamente seca. Um local belíssimo, eu tenho o arquivo dela, e na época o procurador era a doutora Ademir. Eu tenho, já falecida, eu tenho esse arquivo. Posso até passar para a academia, se for o caso. Sua fala final aí, você já falou que eu ia pedir. Falar só, tem que passar para a gente. Obrigado, Mônica. André, então nós fechamos aqui a política. Sim, Domingos. Pode falar, pode falar. Olha só, essa política municipal e a federal, eu acho importante a gente fazer uma reflexão. Vamos ver datas, né? A federal foi em 2007, a municipal em 2017. 10 anos.
e quando efetivamente vai começar na prática o saneamento básico. Aí nós já vamos daqui a pouquinho para o papel do que nós estamos fazendo aqui hoje. Se a gente não chiar, não vai acontecer nada, nunca, né? Tem aquele ditado que fala que o menino que fica mais gordinho na maternidade é aquele que chora mais, que a enfermeira passa e fia uma mamadeira na boca dele lá, né? Então, isso que nós estamos fazendo aqui é um ato de civismo, né? É uma situação assim de... tudo isso aqui tem a ver conosco? Lógico que tem. Vou fazer 60 anos, mas já teve geólogo, pessoa que me questionou, falou assim, por que você briga por isso aí? Se daqui uns tempos você não vai estar aqui mais, deixa o trem lascado. Eu falei, não, que isso, não é assim não. Se o meu avô tivesse pensado assim, se o meu bisavô tivesse pensado assim, e além disso também está lá na lei, né? Nós temos a solidariedade intergeracional, que ela está lá na Constituição. Nós temos que manter o meio ambiente sadio e bem controlado, como está lá na Constituição, não é só para nós, não, para as nossas e as futuras gerações. Isso. Quando o doutor Ademir atuou nesse caso, quando você falou aí o outro, o Baracho, eu não sei nem se ele morreu, então, eles fizeram trabalhos para nós, para a posteridade. O Aleijadinho, quando fez os profetas, se ele fizesse os profetas e depois metesse a marreta e jogasse para lá, eu fiz, olhei e fiquei satisfeito. Seria algo assemelhado, né? De a gente pensar só no momento, só na gente. Isso é O que me fez vir aqui hoje é isso, é o ato de civismo, a responsabilidade, a corresponsabilidade que a gente tem, porque eu venci, eu tive que tomar meus medicamentos, que eu tenho que tomar, e venci, vim aqui, porque é uma coisa assim, extremamente importante a gente se unir, porque o que vai nos restar aí? Tomar água do Rio Maranhão? Terrível, né? Então a gente tem lençóis freáticos aí maravilhosos, não pode deixar acontecer, dar continuidade a essas coisas ruins. Muito obrigado, Mônica. Já foi inclusive falado aqui, cogitado uma época aí de projetos aí de expansão de empresas de usar água do Rio Maranhão para abastecimento de Congonhas. Já foi falado dessa loucura, né? Que recebe toda essa drenagem, tudo que nós mostramos aí há pouco. André, mais uma, por favor. Ô, gente, daqui a pouquinho vocês vão ficar livres de mim, tá? Certidão de inquérito civil no Ministério Público em 2015, parceiro Sr. Hermesino, era o presidente da Unacom à época, a gente já falava em risco de racionamento de água, e esse inquérito virou ação civil pública e tem outras mais, que a gente vai colocar lá a documentação no diretório que a gente vai criar. E aqui, o acionamento à Copasa, Sr. Hermesino. Deixa eu ver o ano dele aqui, ó. É o tal lá de 2007, quando a gente pedia a implantação da política municipal de saneamento básico. Porque todo jeito tem que ter lei, né, Domingos? Tudo no governo, no Estado, nasce de lei. Ninguém pode acordar de manhã, o rei que acordava de manhã antigamente e falava assim, vou tomar a mulher do fulano de tal, vou pegar a casa do outro, vou fazer aquilo. O tempo dos reis, na monarquia. Hoje em dia, né, pelo menos, a gente aprendeu na faculdade lá com o professor Vieira, né, democracia nos bons tempos. A próxima, por favor. Então, aqui eu já passo para a conclusão. Uma situação muito importante aqui em Congonhas, que pouca gente também se liga a ela, é que a nossa captação é a fio. O que é uma captação a fio? A água a água do dia, ela é captada e usada. A que não é usada no dia, ela vai para o Rio Maranhão, Rio Paraupeba. Nós não temos reservação de água. Isso aí é uma situação muito grave aqui em Congonhas, né? E essa fala aí está num dossiê denúncia, que eu vou deixar disponível também para todo mundo ir lendo depois. A segunda situação importante aqui, que nós já falamos bem dela, é a existência nas cabeceiras do Córrego Santo Antônio, do Bandeira, né, ali no Bandeira, que faz a mesma parte ali do Santo Antônio, no Goiabeiras, que é a parte do Pires, no Macaquinhos, que a cabeceira está lá no Croquetiçá, todo mundo viu no mapa, é a realização de atividades de mineração. Está dizendo que a gente está falando aqui contra a mineração, acaba com a mineração, fecha a mineração? Não. Mas tudo tem que ter limite. Tudo tem limite nessa vida. Até cartão de crédito tem limite, né? Então, tem que ter limite. Tudo tem que ter limite. Então, acontece desmatamento, acontece péssimo manejo de solo, né? Em grandes áreas, são grandes áreas. Hoje, o professor Almir, que hoje não está aqui conosco, mas deve estar assistindo, ele tem mapas aí que
mostram 40% a 50% do território de Congonhas já está decapiado em área de mineração. E o pior de tudo, em áreas de grandes altitudes, né? Nós estamos aqui em Congonhas entre 3 pontos culminantes aqui da região, que é o Gambá, lá em Entre Rios, né, André? O segundo é a Serra de Ouro Branco, e o terceiro é o Bandeira, nosso aqui, que já está sendo minerado, tudo aí na casa de 1.600 metros de altitude. E essa água, essa bacia toda drena, e a parte que não vai para o Paraupeba passa aqui na porta dessa Câmara, no Rio Maranhão. Então, sucessão de eventos de poluição hídrica. Eu estou inventando, não, já teve um monte, dezenas de eventos de poluição hídrica, né, em razão do mau manejo de solo. Terceiro, por favor, André, da espiral, a gente fala de segurança hídrica no abastecimento urbano. Quando a gente fala de segurança hídrica, a gente fala de quantidade e qualidade da água, né? Então, a Copasa finaliza em 2031 para 32 ali o seu contrato, e existem diversos termos de cooperação com as mineradoras que a gente não conhece bem esse sistema, como é que funciona, né? Então, hoje a Copasa está resolvendo por nós e para nós, para os nossos filhos, netos, quem viver mais tempo, eu espero viver igual meu pai viveu, não sei se Deus vai dar essa graça, mas quem for caminhando aí para frente vai depender desse contrato. Ao longo... Esse contrato, por exemplo, todo contrato ele tem testemunha, tem alguém que acompanha o processo de execução ou mesmo de interrupção. Tem representantes de Congonhas, cidadãos, não estou falando de autoridades para acompanhamento, que somos as nossas partes mais interessadas. Nós vamos falar disso daqui um minuto na parte legal, que é a política nacional o nosso papel na política nacional de recursos hídricos, mas era para ter via comitê de bacia, que a Mônica perguntou, só que a prefeitura de Congonhas não tem. Tem uns chato, igual eu e outros mais, que fica indo no comitê de bacia, como qualquer cidadão pode ir, como a Mônica veio aqui hoje. Então, esse é o papel da sociedade como um todo. Então, quanto mais a gente se unir, se organizar e entender o que está acontecendo, mais forte fica esse debate, essa discussão e melhor o resultado. No quarto, a gente fala que a prefeitura não tem participado, eu não estou falando de prefeito A ou B ou C, eu falo dos 3 últimos mandatos, não tem aparecido, né, não tem mandado representante do comitê de bacia. No quinto, a redução da água superficial, hoje ela já é fato, a Copasa já escreveu, a água superficial, a que nasce na serra, já diminuiu. Então, hoje tem que bombear a água de dentro da mina para completar essa água da serra. Daqui a pouquinho a gente vai ver num esquema ali que até aqueles Geraldo Magela, lá o Seguinve, né, dá para ver em braille. O município ainda não conta com um plano de saneamento, o plano de segurança da água, que é uma exigência do Ministério da Saúde, e a gente está pleiteando perante a prefeitura. Depois eu passo mais detalhes sobre isso. Ali é controle de vigilância da água, padrão de potabilidade, essas coisas. A Política Nacional de Recursos Hídricos, CIDA, sua resposta está aí no 7º. Olha lá, lê lá. Quer ler para mim, por favor? Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se, dentre outros, no seguinte fundamento. Inciso 6. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários, que é o que eu perguntei, e das comunidades. Muito obrigado. Então, embaixo aí resume, né? Esse assunto é da nossa conta? Sim. Isso que nós estamos falando aqui é da nossa conta? Então, podemos mudar? Alguém tem dúvida se é da nossa conta? Não, né? Vamos lá. Esse mapa aqui é um mapa que está no plano diretor de Congonhas, não vou detalhar, mas as áreas de abastecimento de água são essas aí, sendo que essa cor de rosa está lá para o lado de Crockett, que é a cabeceira do Macaquinho, aquela mais roxinha ali é do Engenho, meio que pegando com os Padres, é o lado de cada serra, Casa de Pedra, e o amarelo com marrom ali, aquele delicado ali, é o que abastece 55% da água de Congonhas, que é o córrego Santo Antônio, que está nas cabeceiras, que está no Bandeira, que está perto da CSN e perto da Vale. É ali, aquele biquinho ali, ó, divisa tríplice, que o André gosta de falar, né? Entre Congonhas, Ouro Preto e Belo Vale. Estrada de... Ele abastece 55% e não porque 80%, 90%. Rapaz perguntou por que não é 80, 90. Aí já é a operação da Copasa, né? Mas hoje,
Esses números vêm da Copasa, são oficiais. Eu estive com o Joel essa semana. Por sinal, eu queria agradecer muito a Copasa na pessoa do Joel, porque eles fornecem dados assim, tranquilos, a gente não tem dificuldade nenhuma de conseguir. Por que hoje é 55%? É questão de equilíbrio de sistema deles, de disponibilidade, de produção e tudo. Não, ali tem, a confusão vai aparecer no próximo slide. Entendeu? Então, esse mapa aí, gente, aquele mapa lá, ele está no plano diretor de Congonhas, vai ser disponibilizado também no nosso drive, porque o plano diretor de Congonhas está sendo revisado. E esse material vai ser todo mandado para o pessoal da prefeitura oficialmente, se vocês aprovarem, em nome do Instituto. A gente coloca em deliberação depois, no momento apropriado. Então, por favor, André, essa aí é a foto muito triste. Domingo já fui nesse lugar aí no alto, lá nas antenas, e via para baixo mato, via mata calada, via casas e tudo. Então, isso aí é o que... É a casa de pedra. Hã? Mata calada está para trás. Não, mata calada não. Mata calada está entre... Eu falei errado. Não, falei errado. Mata... Não, aqui é mata... Aqui vocês chamavam lá da água. Uma para cima da casa de pedra. Tem um outro nome. Mato da caixa d'água. Mato da caixa d'água. Obrigado, André. Mata calada vai estar entre a barragem e plataforma. Não tem nada a ver com isso aí, não. Você não vê daí. Vai calar, vai calar. Não, não, a mata calada ainda existe e vai ser objeto de ser derrubada dia 20, tem data certa, a votação no Copan, dia 27/5 de agora, final desse mês. E eu estarei lá nessa reunião, vou me manifestar. Pessoal, então, aqui, essa foto foi feita do Alto do Bandeira, a mineração já está chegando no Alto do Bandeira, virando aí mascate, batateiro, essa coisa toda, tudo que o Domingos conhece aí. A casa de pedra está naquele pé daquela pilha ali, mais ou menos, onde que seria a casa de pedra. E essa foto eu publiquei no Tempo, no jornal Tempo, está escrito ali, a letra está pequena. Na região de Congonhas, a extração de minério de ferro tem provocado desmatamento, estou falando mentira? Desertificação das cabeceiras, estou falando mentira? E zonas de recarga e aquífero, estou falando mentira? Não, né? Prejudicando a produção das nascentes de água. Precisa de ser geólogo, hidrogeólogo, engenheiro, porque eu não sou nada disso. Eu estou falando de água aqui, eu sou técnico em mecânica e sou bacharel em direito. Mas aqui, qualquer pessoa vê. Querem ficar contemplando mais tempo ou já tira esse cálice da frente aí? Isso aí é um momento é um ponto de encontro entre o córrego do meio e o córrego Poço Fundo. Um vem do lado da reserva da Vale e o outro vem da CSN. O Domingos já deve ter pescado por aí afora, aí doidado, né? Essa foto é de 2009, isso. Essa foto é de 2009, nesse dia a cor da água era essa. De um lado vinha terra, no meio da água, e tudo água de cabeceira, tudo água de nascente. Essa terra não foi parar ali à toa, né? Não fui eu que julguei, eu não uso Photoshop para editar foto. Então, você quer falar, Mônica? Eu tenho um encontro das águas do Rio Maranhão com o Paraupeba, lá na Serra da Cibele, minha prima. E aí são densidades diferentes. Na hora eu pensei que fosse lá. O encontro das águas que a Mônica está falando se dá ali em Caetano Lopes, não é isso, Coelho? Antes de Caetano Lopes ali um pouquinho, que encontra o Maranhão é mais caudaloso por ali, Paraupeba e tudo. Estivemos. Sim. Vocês, né? Porque eu estava de dengue e não fui. Mas eu mandei o mapa. Vocês viram o encontro lá. Então, essa foto também é bem emblemática, nós vamos continuar aqui para encerrar, vamos para o encerramento. Isso são os lugares onde a água corre, as drenagens naturais, que se entrar uma mineradora aí, aqui em cima você já vê mexido, pouquinho, né? Mas esse terreno aí está intacto, é no Pires. André? Isso aí, gente. Essa aqui? O rio? Ah, tá. Isso aí é no Pires, né? A área de drenagem natural, isso aí vai descendo, a água, tudo que chove, vai para o fundo e desce e vai achar um curso d'água e vai formar um córrego e tudo. Isso aí, essa situação, nós já falamos dela aí várias vezes, tem a ver com o copo, Hoje, né, um inquérito civil do Ministério Público de 2019 apura a situação que está demonstrada aí que a mineradora, né, no caso a CSN Mineração,
ela bombeia a água. A Vale também parece que tem um acordo que bombeia, mas eu não tenho os documentos. Mas esse da CSN tem inquérito civil. Ela bombeia lá do fundo da cava, né, puxa aqui do aquífero com bombas submersíveis, para completar o que está reduzindo no Morro do Engenho para manter os nossos 55%, 60% da Copasa que vai parar no Engenho, que chega a água aqui. Né? E atrás do Morro do Engenho, todo mundo sabe que é mina. Né? E a frente é a nossa visada. Acabou, André? Isso aí são referências, então esse é o último slide. Para que essas referências? O objetivo maior desse nosso bate-papo aqui hoje é que a gente vai deixar todo esse material, toda essa documentação, num drive na internet, acessível ao Papa Francisco, a qualquer um que quiser entrar lá e ver, porque o Papa Francisco é ambientalista, e ele está com quantos anos? Quase 90, né? Não era para estar preocupado também com o negócio de meio ambiente, segundo a visão do geólogo que me falou que eu já estou passando da hora de pegar um terço, né? Parar de mexer com isso. Então, esse material, né, com a chancela do Instituto, é óbvio, a gente vai conversar aqui no Instituto, ele vai ficar disponível e ele embasa essa fala, esse bate-papo, essa espiral que nós fizemos aqui hoje. E a notícia boa ou ruim é que, em relação ao que precisava de ser falado aqui sobre a água de Congonhas, no meu entender, pelo que a gente vem procurando pesquisar desde 2008 aí como database, nós não falamos nem 20% ou 30%. Isso foi mostrado aqui para vocês, é um gostinho só apenas. Antigamente falava era que deu uma palhinha, né, senhor Roberto? Agora mudou de nome, isso aí foi só um spoiler. Hoje em dia é chique falar spoiler, né, André? Então eu dou por encerrado o nosso bate-papo aqui. E se vocês quiserem perguntar, não sei como é que o André vai adotar a dinâmica, a Natália já levantou o dedo, a Mônica. Fiquei muito feliz de poder trocar essa experiência com vocês aqui. Mais 10 minutos? Ah, tá. Obrigado. Obrigado. Abraço, senhor. Muito bem. Você quer falar? Falar. Então fala de perto. Rapidinho. Da solenidade, né, André? Tira a foto aí eu com a Mônica aqui, depois do abraço. Só gente bonita. Gente bonita e inteligente. Pioneira do Comitê de Bacia, lá da década de 80. Verdade. Do Rio Maranhão. Vamos ficar aqui. E o outro que deu 10 pratas e apareceu foi um sofá dentro do Rio, né, André? Vou ter que acabar colocando a foto do sofá lá no Instituto. A gente poderia, nossa academia poderia produzir um documento dentro da reunião, produzir e a gente publicar, que tal? Excelente, eu fico muito honrado. O principal, o melhor de tudo foi, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa aqui hoje, que tenha sido à altura de quem está aqui dentro, né? Vocês são pessoas muito importantes aqui no município. Eu fico muito feliz e honrado. Parabéns, Sandoval, muita informação, informação preocupante, né? Que a gente percebe que cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Como diz o Domingos, é da nossa conta. Se nós não tomarmos as nossas empreitadas, nós é que vamos pagar a conta. Mas eu queria lhe fazer um convite. Hoje eu vou fazer um pequeno resumo e colocar no Instagram da ACLAC. Muito embora, gente, seja lá amigo da ACLAC, porque o pessoal não está acessando muito bem a ACLAC, não. É o Instagram da ACLAC 2000. Eu vou fazer um breve resumo, quero te agradecer muito. Mas também te fazer um convite. Nós estamos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação no que tange a informações, sejam atuais, sejam antigas. E nós temos lá, acredito que ainda tenha, o GEREA, que é o Grupo Referencial de Educação Ambiental. E eu tenho sempre contato com a coordenadora. Eu gostaria muito, se você aceitar, de propor, preciso saber da sua aceitação, para que esse grupo de meio ambiente, professores, tenham essa palestra. É possível? Bom, Cida, eu não tenho outra resposta, né? Que não seja aceitar, com muita honra, entendeu? Você pode marcar, combinar direitinho, que eu farei com imenso gosto, tá? Eu me esqueci aqui, queria corrigir não, só está em tempo, né? Eu tenho aqui dentro dessa sala, 1, 2, 3 que lecionaram para mim, agradecer.
queria pedir desculpa pelos políticos, que eu não estou vendo nenhum danado, um vereador aqui. Os políticos de uma maneira geral, né? Parece que a reunião foi fechada, só para o pessoal. Mas gente, mas eu tenho um negócio que nós somos considerados, o Sandoval também, acho que mais do que eu ainda, pessoas enjoadas. Em cada 1000 pessoas, em cada 10.000 pessoas, deve ter uma que sabe o que está fazendo nesse mundo. Porque a maioria não quer saber de nada. Alienação. Em geral. Mas eu participei desse troço da água de Congonhas de alguma maneira. Em 2000, quando eu ganhei para vereador e o Walter ganhou para prefeito, eu procurei-o e falei, ô Walter, vamos parar de brigar e resolver um pouquinho dos problemas de Congonhas. Você passou o trator para cima e para o lado e falou que loteamento, Congonhas parece uma favela. A água precisa ser resolvido o problema de Congonhas. E aí, eu vi, por exemplo, um vereador que, quando eu fui deputado, falou assim, Coelho, traz o presidente da Copasa em Congonhas, que era Rui Lage, que pode falar que eu quero a Copasa. Esse mesmo vereador, quando nós estávamos discutindo, estou vendo ali que teve grandes coisas na Câmara, esse vereador foi lá para ser contra a Copasa, porque era o Walter que pôs a Copasa e tinha uma fita do Walter lá que falava Copasa em Congonhas só por cima do meu cadáver. E aí eles falavam que a água tinha que ser tratada por causa dos dentes, né, não sei o quê, não sei o quê. E tem gente, a Copasa é a melhor coisa que mexe com água, é o SAI. Primeira sugestão que eu estou fazendo aqui. Fazer um grupo aqui, para ver quem vai discutir nesses próximos anos o problema da água, se lá em 2032 vai continuar a Copasa por mais 30 ou nós vamos colocar um SAI. O que é o melhor? Porque o SAI, nós somos em Itabirito, não sei aonde, pode virar um cabidão de emprego também. Então, o que é que nós vamos fazer? Na água também, não, da serra, quando nós estávamos discutindo também aqui, o Elvio, que ele falou aqui, falou, Coelho, o pessoal quer fazer uma reunião com você lá no sindicato. Fomos para lá. E lá foi falado o seguinte, tem informação de que cada vereador ganhou 200 mil já para esse negócio da serra. Eu falei, você é mesmo? Então vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer uma vaquinha aqui e me arruma 100 mil que eu vou aprovar o que vocês quiserem lá na Câmara. Porque eu estava aqui na Câmara e sabia que 2 mil, 5 mil para algum vereador, eu estou votando, cara, estou cagando e andando porque está acontecendo aí. Então, gente, primeira coisa, a gente tentar fazer um grupo para poder ver o que vai ser melhor lá em 2032. É continuar a Copasa, na época eu votei, porque para mim ela era profissional. Tá certo? Votei e votaria de novo. Mas se ela é tão ruim, nós temos que arrumar o caminho. O que nós vamos pôr em Congonhas? Por que ficar com o Antonildes, com o pessoal que mexia com a água? Eu falei, meu Deus do céu, nós estamos trocando os canos que está quebrado, porque está podre. Então, é isso que eu queria falar e pedir desculpa por não estar tendo a participação dos políticos nesse negócio. Porque parece que foi fechado. Não pode participar ninguém. E isso que está sendo feito aqui, eu acharia que deveria levar para as escolas, para todo mundo querer saber, a meninada nova aí, começar a querer discutir, porque tem 8 anos ainda para a gente poder discutir o assunto. Ô Coelho, muito obrigado. Muito obrigado pela excelente contribuição. Vou chamar a Natália aqui na frente, porque a Natália acho que é a última que pediu para falar, e a Natália graduou em Geografia esse ano, né? Eu fui na formatura dela. Uma salva de palmas para a Natália, por favor. A Natália é parceira aí nas nossas causas, aí tem histórias, né, Natália? Histórias e histórias. Muitas. Obrigada, Sandoval, nem precisava dessa honraria toda. Dizer também que você é um grande professor para mim, né? Muito que eu aprendi é com você. E você está dizendo que aconteceu um spoiler, mas para mim tudo isso aqui é muita novidade, né? Estou aprendendo, sempre aprendendo com vocês, né? E também, enquanto você estava falando, né, dessa questão, esse histórico que você passou, que muitos viram há um tempo atrás e hoje não vê mais, eu estava tentando lembrar de algo que eu já vi em termos de águas em Congonhas e hoje eu já não vejo. E, de fato, já tenho vários exemplos, né? Eu lembro que meu tio, aos domingos, a gente andava de bicicleta, né? A gente fazia trilhas por aí.
Então, eu lembro da gente, algumas vezes, nadar na plataforma. Já não era a mesma plataforma de antes, já era encanado, assim, mas eu lembro de entrar no cano, nadar um pouquinho ali naquela água que caía, ainda que já não era tão volumosa. Então, já se teve uma transformação de lá para cá, pensando que foi há 15, 17 anos atrás. Eu tinha meus 12 anos, né? Então, assim, pouco tempo, alguma geração de agora já não vai ver isso, coisa de pouco tempo atrás, né? Então, tá aí a Isa, tá a Gabi, né? A gente que é dessa geração já tem coisas que, se a gente tiver um filho agora, já não vai ver mais, coisa de pouco tempo, né? Imagina do tempo de vocês, igual o colega ali dizendo que nadava, né, pescava, etc., na Lagoa da IMEC. Eu lembro também de, nessas passeadas aí de bicicleta, ver esse lago bonito, mas na época eu não tinha essa referência, né, eu não tinha uma ideia do que era, e hoje vendo que já é só barro, já é só mineração. E pensando, né, assim, da contradição da atividade da mineração, que para fora se diz que é o máximo sustentável possível, né? Mas, assim, qualquer livro que você pegar do ensino fundamental aqui, você vai ver que no ciclo da água, né, os topos de morro, né, são áreas de recarga, né? A área de recarga de qualquer aquífero é o topo de morro, né? Então, isso é o basicão de qualquer livro de ensino fundamental tem isso, né? E claro e evidente pela explicação do Sandoval, né, a maior parte do abastecimento de Congonhas, justamente nos topos de morro, onde tem a mineração, que já temos essa cava gigantesca, né? E naquela audiência que a gente foi na Assembleia Legislativa, né, onde foi aprovada a produção aumentaram a produção da mineração, ou seja, claramente vai usar mais água, né? Então, já é emergente a situação de Congonhas, né, já está para ontem, né? E pensar que, eu acho que o que o Sandoval está trazendo hoje tem uma importância incrível, porque eu acho que a gente se preocupa, tem muitos problemas, né? Tem o problema da barragem, que eu acho que é que se destaca, mas é muito mais que isso, né? Pensar nessa questão da prevenção, da preservação das águas, né? A poeira, outros olhares de muitos problemas ambientais que tem aqui, e água, sem dúvida, é o mais importante, né? Água é vida, água é plantio, água é trazer cultivos para Congonhas, né? E fica esse desafio, né, para a gente aprender. Isso aqui foi uma aula, não foi nada básico. Para quem está chegando agora, a gente só está anotando, vendo quanta coisa a gente ainda está a par, né? Assim, não estamos ainda aprendendo as coisas, né? Mas eu queria agradecer mesmo, e foi muito importante. Obrigada pelo convite. Isso aí, eu acho que o Domingos quer falar, o senhor Hermesino também quer falar, mas eu vou pontuar que eu emocionei um pouco aqui. Eu queria dar um conselho para a dona Leia, para a dona Geralda, professor Vieira, vocês não ficarem ensinando geografia, direito, moral e cívica e OSPB para qualquer um, não, porque você vê, já está chegando na moçada nova, a conversa vai alastrando. E essa fala da Natália é muito boa, porque está chegando onde que precisava chegar, que são vocês, que são os jovens. Acho que o senhor Hermesino, Domingos, vocês se organizam. Fala, Domingos. Chega aí, senhor Hermesino. Nosso presidente da UNACOM. Pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer ao André, o Instituto Histórico, né? Brilhante a ideia. O Sandoval pela palestra, tão quanto brilhante, né? Agora, tem um fato que me chamou a atenção, é o seguinte: há algum tempo atrás, acho que no ano passado, eu fiz uma viagem, eu estive em Mendonça e estive em Santiago. Lá é uma região seca, árida. No Chile, desculpa. É uma região extremamente árida. O que tem nos Andes, quando começa a derreter o gelo, desce filetes de água, formando rios. E sabe onde eles estocam essa água? Formar diques. Essa ideia me surgiu agora quando eu vi a represinha. Casas de Pedra, o que o Sandoval mostrou é muito sério. Eu fiz uma palestra no Instituto quinta-feira e utilizei, com a autorização dele, é claro, né? E o pessoal achou muito interessante. Olha só, toda a água que vem de Casas de Pedra para Congonhas é bombeada. O fluxo é grande. Quanto? Não sei. E esse produto, quando chega aqui, ele tem que subir até a serra, depois descer. Essa água que é utilizada, ela foi utilizada. E o restante?
eu sempre gosto de dizer que o Rio Maranhão bebe esgoto no centro de Congonhas. Ou seja, uma água que era pura vai se juntar a esgoto. Então, eu acho que a gente poderia transformar isso num fórum. Entendeu? A sua ideia, para mim, eu acho extremamente importante. Como que a gente pode armazenar água? O método mais simples. Cria uma lagoa. Sei lá, perto da cachoeira, acima da cachoeira. Faz estudo. Ou seja, toda aquela água que é bombeada, ela não vem direto para cá, senão ela se perde. Ela seria jogada numa lagoa, e da lagoa para quê? Ela desceria para Congonhas. É uma forma simples, relativamente simples, não sei qual seria o custo, isso não cabe a gente fazer, mas o custo talvez seria o menor. Nós estamos aproveitando algo extremamente importante e útil, né, Natália? A vida, né? Ela disse muito bem com propriedade, né? Eu sou fã dessa menina, eu já te falei, que o discurso dela é sempre pontual, né? Você não atira de cartucheira, você atira no alvo, você entendeu? Eu acho muito fundamental isso. Mas seria só essa proposta, eu acho que a gente pode talvez, tem que começar de algum lugar, né? Eu acho que a gente poderia criar um fórum, ideia do Coelho, né? De criar, da Cida também falou, criar um fórum, e desse fórum eu acho que a gente teria que ter algo já estipulado, para a gente não ficar perdido. Você entendeu? Senão a gente começa a discutir várias coisas e não vai no objetivo final. O que nós temos é estocar água. Como você estoca água? Né? A forma mais comum e simples que eu vejo é exatamente criar lagoas. Né? Então era isso que eu gostaria de dizer e propor. Obrigado, Domingos. Belo Horizonte funciona nesse sistema, né? Belo Horizonte funciona. Vamos dar a palavra aqui para o nosso presidente de honra da União das Associações Comunitárias de Congonhas, sou do Emezino. É professor meu aí. Outro professor, né? Bom, falar de USP é bom por conta disso, né? O que eu queria falar, o Coelho falou uma parte. O que eu queria falar, o Domingos falou mais uma parte. Que essa questão é bom porque a gente vai. Então, não, porque é o seguinte, eu gostaria, Samuel, eu não sei se aqui é o fórum para isso, mas que fosse convocada uma conferência do quadrilátero ferrífero mais Paracatu, que é o sistema mais prejuízo com as mineradoras. Eu não sou contra a mineradora, mas o negócio é o seguinte, o problema do nosso minério é que está indo embora o minério sólido e o líquido, né? E nós estamos ficando à mercê da poeira só, né? O que o Domingos falou aqui, negócio da represa, você lembra quando nós visitamos as nascentes aí, nós sugerimos que fosse feita uma represa ali para cima do balneário da Cachoeira, que o parque não funciona, né, para cima do balneário, para que estocasse essa água para Congonhas. Você lembra disso? Estava eu, o Joel e aquelas estudantes do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que nós deveríamos, sim, porque isso aqui hoje está sendo mais um programa cultural. Eu estou sentindo falta dos pseudos representantes do povo, ou seja, os vereadores, que não tem nenhum aqui. Se tiver, eu não conheço, né? Pois é, os pseudos vereadores. E agora, todo dia vai estar na casa da gente, batendo palma lá e jogando papelzinho, né? Isso já é de jeito. E estou sentindo a falta do Grêmio Estudantil, né, que a Cida deve se representar eles, eu não sei. Não. Pois é, mas o Grêmio Estudantil, por que eles não estão aqui? E isso aqui hoje é cultura. Tudo que o senhor Naval falou aqui, nós já vimos em fóruns, em reuniões, nós estivemos em Betim, e nós fomos até repreendidos lá, né, senhor Naval? Passou poucos meses, estourou a barragem de Brumadinho, né, e nós falamos isso lá, né, senhor Naval? De todos os fóruns social pela vida que eu já participei, o primeiro foi Ouro Branco, depois Ouro Preto, Barbacena e por aí afora, a gente sempre tocou a questão da hídrico, os nossos mananciais, a nossa nascente, né, senhor? E agora, ninguém é contra a mineração, muito pelo contrário. Mas o que nós precisamos mesmo de fazer, para frear um bocado isso aí, juntar com o quadrilátero ferrífero, todo mundo que daqui pega de Lafayette, Brumadinho, Betim, Belo Horizonte, Itabira, Mato Dentro,
Catas Altas, Mariana, né? E a gente ia juntar isso aí e ver se nós conseguimos fazer a revisão da Lei Candir. Porque isso aí é que está uma desgraça, porque ninguém paga por nada, eles levam o nosso minério, e se não tiver água não tem minério, né? Eles levam o minério e levam a água e vai tudo embora, e como é que nós vamos ficar? Quando a cava da casa de pedra exaurir, eu quero ver da onde vai vir a água, porque a Serra do Bandeira, nós estivemos lá, eu, Sandoval, lá está a 1.870 metros, 1.670 metros de altitude. Quando nós estivemos lá, tinha as nascentes. Agora a nascente acabou, a nascente secou, que abastecia o Gambá, abastecia tudo para ali abaixo. Agora eles estão bombeando e jogando para cima. A hora que acabar o minério, você acha que a Cecina vai continuar bombeando água para jogar para Congonhas, mas não vai mesmo. Certo? Entendeu? Nós está na mão de Calango. Obrigado. Obrigado, senhor Hermesino. Eu falei com o André aqui, o senhor Hermesino deu essa ideia de divulgar para os vereadores, igual o Coelho falou, o prefeito e tudo. Graças a Deus, né, a gente tem esse recurso. Esse bate-papo nosso aqui está ficando gravado, vai ser transmitido no YouTube e a gente pode mandar, passar para frente e tudo. Fechando, o senhor Hermesino falou aqui de poeira, né? Não resta dúvida nenhuma de que hoje a poeira em Congonhas é o problema ambiental mais visível e mais grave, né? E o que precisa para, tecnicamente, chamar bater? Antigamente, nas casas de chão batido, falava apagar a poeira, né, senhor Roberto? Falava apagar? O que precisa para apagar a poeira? Hã? É o que mesmo, senhor? Então. Nós estamos falando aqui também, não fechando duas pontas, né? Se a mineração está gerando mais poeira e vai precisar de mais água para apagar a poeira, a demanda de água está aumentando, não só na cidade, porque está chegando mais gente, mas também da própria mineração, para fazer seu beneficiamento, para molhar as pilhas, essa coisa toda. Então, mais uma vez, muito obrigado, me sinto muito honrado por ter tido essa oportunidade de conversar com vocês aqui, aprendi mais do que trouxe nas conversas, e vou passar para o André aqui para o encerramento. Muito obrigado a vocês. Bem, temos que agradecer novamente o Sandoval nessa manhã aqui muito produtiva, muito bacana. Essa é a intenção do Instituto Histórico Geográfico de Congonhas, reunir, né, não só os nossos associados, os confrades, somos 21 nesse momento, mas também toda a comunidade. Embora a parte política não esteja presente, eles foram convidados, mas é como o Anivaldo ali destacou, o senhor Hermesino, não há essa participação, cada um, né, no seu entendimento. Mas antes da gente falar, alinhavar isso tudo que foi deliberado aqui hoje, foi falado, primeiro gostaria de agradecer a presença de todos, né, que são todos muito bem-vindos, agradecer a nossa patrocinadora de hoje, a padaria Santos Expedito, aqui da Avenida JK, a padaria do Alto Maranhão, que também trouxe o Cubu através da Paz, né? Agradecer exatamente a Confreira, agradecer a equipe de apoio da Câmara ali, a Câmara Municipal, né, que cedeu o espaço, porque nós não temos uma sede ainda, agradecer a presença da CLAC na figura da Cida Rezende, dos demais confrades, porque nós estamos um pouco misturados, né? Alguns são do IHGC, outros são da CLAC, mas as duas instituições, sou das duas, como eu também, enfim. E eu gostaria de, então, dizer o seguinte, é um tema extremamente importante, iniciamos muito bem, com o pé direito, o nosso ano de palestras. Teremos outras, a próxima é 15 de junho, aqui mesmo na Câmara, com o nosso Luiz Lobo, que é o João Lobo, que é da parte ambiental também. Biólogo, ele vai falar da importância da Serra do Pires e do que isso representa para o ecossistema e a parte hidrográfica também para Congonhas. Então, é uma palestra muito bacana também. Ele vai trazer as pesquisas acadêmicas dele. 15 de junho, ó. Com relação ao que o Anivaldo Coelho falou aqui, é muito importante, muito sério. Então, eu vou pedir o apoio da CLAC, através da CIDA, junto com você, Sandoval, deixar isso já em aberto, se a CIDA se entender por bem, a CLAC e o Instituto Histórico podem fazer uma parceria e você também elaborar, junto com os demais confrades, uma maneira de fazer esse fórum, de fazer essa ideia do Anivaldo vingar, ou seja, nós falamos para o nosso grupo, mas a sociedade precisa discutir esse tema. Então, alinha isso, organiza isso, a gente vai dar o apoio.
e de tempos em tempos possamos nos reunir, as entidades, a população, a classe política, para que possamos avançar nesse tempo. Não ficar na bolha, já que 2030, 30 e poucos está batendo na porta. Então isso passa depressa. O quanto antes isso for discutido, as ideias que o Domingos trouxe, que a Natália mencionou, que o senhor Remesino, enfim, tudo isso que aflorou aqui possa ser colocado nesse bojo de discussões e que lá na frente vai resultar em algo positivo, assim a gente espera. Então, o Instituto Histórico e Geográfico de Congonhas agradece. O senhor quer manifestar? Sim. Então, para a gente encerrar aqui com a palavra do mestre, o senhor Roberto Candreva aqui, e lá atrás continua o suco e o salgadinho para quem quiser se servir, porque nós já avançamos no horário. O mestre são vocês dois, ó. E a maioria do pessoal aqui, eu não sou mestre de nada, não. Então é o seguinte, eu queria fazer duas observações só. A primeira, que eu sempre escutei do pessoal antigo de Congonhas, no início da fala do Sandoval. A água dos padres era cobrada, ela não era de graça, não. Quem dizia isso era meu pai, Francisco Candreva, o Zico Junqueira e o Demerval Junqueira, sempre ouvi isso deles. Tinha pena, né? Exato, era cobrada. E a segunda que eu já falei com o Sandoval anteriormente aqui, antes das palestras, que o meu avô, ele não precisou da água dos padres, ele teve uma concessão da Central do Brasil, em 1917. Então, a partir daí, o hotel Arthur sempre teve a água, sem precisar da água dos padres. E no jubileu nunca faltou água. Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado pelo brilhante encerramento aqui para nós, senhor Roberto. Muito obrigado. Valeu, André. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Assim encerramos.